Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Senhor concede a nós oportunidade que nós jamais deveremos deixar de passar. Devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos concede. Neste momento, Deus está te concedendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Aproveite essa oportunidade. Porque quando você ouve, você crê, você põe a sua fé em ação. Pois a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos colocar os nossos ouvidos, podemos dizer assim, a serviço de ouvir a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela surge efeito aonde ela chega. Aonde ela entra, ela faz maravilhas. Vale a pena, irmãos, pregar a palavra do Senhor Jesus. Não podemos jamais cruzar os braços e nos acomodar, sabendo que existem centenas e dezenas de pessoas que ainda são como os habitantes de Nínive, que não sabem o que é direita e nem esquerda. E nós, como servo do Senhor Jesus, escolhido por Ele para fazer esta missão, devemos colocar em prática, portanto, o mandado de Jesus. Jesus nos manda, e como filhos temos que obedecê-lo. E a melhor forma de obedecer a Deus é praticando o que Ele mandou que nós o fizéssemos. Então faça o seguinte: pregue o Evangelho através da rede social. Pregue o Evangelho no seu estabelecimento, juntamente com outras pessoas que trabalham aí na sua empresa. Pregue o Evangelho para os seus filhos e filhas, para os vizinhos, para o seu amigo na praça, na esquina, no ônibus, no avião. Aonde você estiver, pregue o Evangelho. Nós devemos pregar, irmãos, para que não haja no mundo pessoas capazes de dizer que não ouviram a palavra do Senhor Jesus. E eles só vão ouvir se nós falarmos. Se nós não falarmos, irmãos, as pedras vão falar, porque eles precisam ouvir. O mundo necessita mais do que nunca ouvir a palavra do Senhor Jesus. Não somente ouvi-la, mas colocá-lo em prática. Fazendo isso, você está livrando a você mesmo do precipício e outras pessoas de ir ao inferno. Não deixe essa oportunidade passar. Breve, você irá procurar alguém para pregar a palavra para você. E você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Porque esse povo, ele vai desaparecer. Vai desaparecer. Jesus, em breve, vem buscar a sua igreja. Então, nós devemos estar preparados. Não devemos nos preparar, mas estar preparado. Preparados, irmãos, para entrar nas mansões celestiais com Jesus.
Talvez você que esteja ouvindo acha que isso é impossível. Pode até ser impossível para você, mas para Deus isso não é impossível. Para Deus tudo é possível. Amados irmãos, nós vamos entrar aqui num tema, num texto pequeno, falando sobre pregar a palavra. Pregar a palavra. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus libertou. Através das suas palavras, muitos se converteram a Jesus. Muitos passaram a crer em Jesus. E nós vamos falar sobre pregar a palavra do Senhor Jesus. Que tipo de pregação você está adotando na igreja em que o Senhor é pastor? Que tipo de evangelho você está pregando no púlpito da sua congregação ou da congregação onde está sobre a sua responsabilidade? Temos que ver, irmãos, se essa pregação, se esses ensinamentos têm base bíblica. Porque se não tiver base bíblica, irmãos, quem está ouvindo não vai ser edificado. E quem está pregando nunca foi edificado. Nunca foi transformado. Amém, irmãos? Amém. Vamos, portanto, entrarmos aqui no assunto. A gente não vai se prolongar muito. Nós dizemos isso, mas ficamos à mercê de Deus. 2 Timóteo, irmãos, capítulo 4, versículo de número 2. Nós fazemos uma pergunta para você nesse momento. Que tipo de pregação agrada a Deus? Ou que tipo de ministério agrada a Deus? Prega a palavra. Obediência, irmãos, é um simples mandamento e tem de ser centro de toda a filosofia do ministério verdadeiro bíblico. A tarefa do pregador, irmãos, é proclamar as Escrituras e apresentar o seu significado. Somente isso. Pregar a Escritura e explanar o significado da Escritura. Qualquer outro conteúdo, irmãos, que não seja esse aqui, ele é irrelevante. Irmãos, irrelevante. Porém, irmão, pregar a palavra nem sempre é fácil. Não, irmãos. A mensagem que somos convocados a pregar é ofensiva. Irmãos. As pessoas hoje não pregam mais uma doutrina, como é que se diz, de profundidade bíblica. Não, hoje as pessoas estão passando as mãos em cima da cabeça dos fiéis. O próprio Cristo, irmãos, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Está em Romanos 9, 23. A mensagem da cruz, irmãos, é uma pedra de tropeço para alguns. Ninguém quer mais pregar a mensagem da cruz. Tá, irmãos? Diz ainda, irmãos, e também é loucura para outros. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita, irmãos. Porque lhes são loucura. Assim como aquele povo chamava Noé de louco, hoje centenas e dezenas de milhões de pessoas também nos chamam de louco. E não pode entendê-la, irmãos, porque ela se discerne espiritualmente. A palavra de Deus vai se discernindo espiritualmente. Por que você acha que Paulo escreveu: não me envergonho do Evangelho? Por que Paulo escreveu assim? Irmãos, por que Paulo escreveu assim? Certamente, irmãos,
Porque há muitos cristãos que estão envergonhados da própria mensagem que eles são ordenados a proclamar. Você vai lá, prega o evangelho dessa forma. Ele vai lá envergonhado. Entendeu, irmãos? Como observamos, Timóteo certamente lutou contra a tentação de se envergonhar. Entendeu? Paulo aconselhou: não te envergonhas. Não te envergonhas do testemunho do nosso Senhor Jesus. Hoje as pessoas não dão mais testemunho de que Jesus os salvou. Certo, irmãos? Parece que Timóteo havia se tornado uma alma tímida, insípido e o espírito covardia. Em nada parecia com o forte e corajoso apóstolo Timóteo. Timóteo era jovem, ou aliás, Timóteo era jovem, e algumas pessoas desprezavam por isso. Ele não sabia muito bem estar ligado a Paulo, era algo perigoso. Proclamar o evangelho publicamente não poderia levar à prisão. Juntamente com Paulo, claro. No mínimo, ele sabia que ocorreria na hostilidade e na contenda dos judeus, que era antagônico à mensagem do evangelho. Muito medo. Além disso, Timóteo aparentemente lutava contra os impulsos das paixões da mocidade. Era muito jovem, certo? E com certeza estava lutando contra as paixões da mocidade, as paixões carnais. Irmãos, ele pode ter sentido que não era tudo o que deveria ser. Não dá para mim. Veja bem, irmãos, essas razões essas eram razões suficientes para causar em Timóteo o desejo de silenciar a proclamação do evangelho. Ele disse: eu não vou. Entendeu, irmãos? A proclamação. Paulo, então, ao ordenar que Timóteo pregasse, estava exigindo que ele agisse contra suas próprias inclinações e inibições. Tu vai pregar a palavra. Eu gosto de pregar a palavra. Entendeu? Prega a palavra. E que a palavra, né? E que palavra Timóteo deveria pregar, irmãos? Qual é a palavra que você deve pregar? Paulo deixou isso bem claro. No final do capítulo 3, observe. Toda a escritura é inspirada para Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. É assim que se. A palavra do Senhor Jesus tem que ser nesse aqui, ó. É para o ensino, para a repreensão, tá certo? Para a correção e para a educação na justiça. Se você estiver pregando, não foi isso aqui? A palavra deve ser pregada. A palavra a ser pregada era o seguinte: todo desígnio de Deus, no capítulo 1, Paulo tinha dito a Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras que ouviste. Viu? Das sãs palavras que ouviste. Palavras reveladas nas Escrituras. Todas elas, Paulo incentivou a Timóteo dizendo: guarda o bom depósito. Então, no capítulo 2, ele instruiu a Timóteo que estudasse a palavra e que manejassem de forma precisa. Estude a palavra, certo, irmãos? E venha manejar de forma precisa. Agora o apóstolo está ordenando o jovem pastor que proclame. Portanto, toda a tarefa do ministério, irmão, fiel, gira em torno da palavra de Deus.
guardá-la, estudá-la e proclamá-la. Irmãos, estude a palavra, guarde a palavra e proclame a palavra. Em Colossenses 1, o apóstolo, revelando sua filosofia do ministério, escreve: a igreja da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada de acordo com a dispensação, com a dispensação da parte de Deus, aliás, que me foi confiada a vosso favor, para dar o quê? Pleno cumprimento à palavra de Deus. Pleno cumprimento à palavra de Deus. Em 1 Coríntios, ele dá um passo além, afirmando: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciei-vos o testemunho de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Em outras palavras, o alvo de Paulo, como pregador, não era entretecer o povo com estilo retórico e diverti-los com proeza, humor, cena de novela ou metodologia sofisticada. Ele simplesmente pregou o Cristo crucificado. Vamos dar mais essa explanação aqui. Veja bem o que está acontecendo hoje. No púlpito sempre houve aqueles que atraem multidões, por serem oradores talentosos, terem possibilidades dinâmicas, serem manipulados da massa, interessante contador de histórias, políticos populares ou por serem grandes eruditos. Esse tipo de pregação talvez seja popular, mas não é necessariamente poderosa. Ninguém pode pregar o poder com poder sobrenatural se não pregar a palavra de Deus. Nenhum pregador fiel haverá de aguar ou negligenciar todo o desígnio de Deus. Proclamar a palavra de Deus na sua totalidade, irmãos, é uma vocação do pastor. Portanto, pregar a palavra deve ser o amargo da nossa filosofia e de ministério. Qualquer outra coisa é substituir a voz de Deus, irmãos. Tá? Por sabedoria humana, filosofia, política, humor, psicologia, conselho, populares, opiniões, né, irmãos? Opiniões humanas jamais conseguirão realizar a palavra de Deus. Talvez seja coisa interessante, informativa, divertida, vezes úteis e não espiritualmente transformadoras, a tão pouco são da alcaça da igreja. A tarefa do pregador não é um canal para a sabedoria humana, irmãos. Ele é a voz de Deus que fala com a congregação. Nenhuma mensagem humana vem com chancela de autoridade divina. Apenas a palavra de Deus. Francamente, não entendo os pregadores que estão dispostos a abdicar tão grande privilégio. Prelações, moral e palestras motivadas não constitui ou substitui tudo para a palavra de Deus, porque devemos proclamar a sabedoria, porque devemos proclamar a sabedoria dos homens quando temos o privilégio de pregar a palavra de Deus. E aí, devemos, irmãos, proclamar a sabedoria humana dos homens em vez de pregar o privilégio de termos o privilégio de pregar a palavra de Deus. Eis aí, irmãos, portanto, um alerta para você. Para você que já encostou o bastão, né? Para você que diz, para mim não dá mais, chegou.
eu vou parar por aqui. Não pare, irmãos. Enquanto tiver fôlego de vida, fale de Jesus. Amados irmãos, muito obrigado. Deus em Cristo abençoe a todos. Peço um favor a vocês, mas um favor mesmo. Se inscreva no meu canal, tá, irmão? Vai lá, inscreve-se e também clique no sininho, não é isso? De notificação. Você pode dar um like ou dislike, pode compartilhar, como também comentar. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.